E aí, pessoal, vamos lá, deixa eu baixar aqui. Deixa eu tirar aqui o som. Boa tarde aí a todos. Rafael e Bruno chegaram primeiro aqui. E mais Amanda, Bianca, Eduardo, Letícia, Mariana, Pedro e Rafael também. Ah, não, Rafael mesmo, Rafael que já tinha chegado antes. Então tá, pessoal. O pessoal tá chegando ainda. Vamos lá. Tá dentro do mesmo minuto, porta tá aberta, então, né? Vamos lá. A gente tem nessa turma 33, 34 comigo. Bianca, boa tarde. Amanda também. Letícia. Pessoal que está chegando aqui no nosso bate-papo. A freguesia está aumentando, olha só, 12 já. 12 comigo. Deixa eu fechar aqui. Tá, pessoal, então vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou dando uma olhada aqui já nos negócios que eu estava me lembrando aqui. Eu estou na nossa disciplina aqui. Eu tenho que dar uma olhada no modo presença, se está disponível para que vocês, se eu tinha deixado disponível para que vocês, acho que sim. Eu peço que vocês deem uma olhada ali e façam um registro da frequência, tá? Da presença ali. Professor, não tem como não fazer. A Oi, gente não está desculpa. com um acesso. Não tem como não fazer? Como assim? É na presença do Moodle, né? Isso? Não, eu não consigo anotar. Ah, tá. Então eu tenho que ir lá olhar e eu tenho que arrumar então, peraí. Isso. Porque na configuração, peraí. Eu tenho que. Ah, exatamente. Agora dá. Permitir que os próprios estudantes façam o seu registro. Agora deu. Eu vou fazer isso para todas depois, mas agora pode. Tá? Então, beleza. Então, esse é o primeiro aviso, tá? Deixa eu abrir aqui, então. Já temos 15. Tá. Bom, como fica gravado, né? A gente está com quase a metade, então já, né? Quase com a metade mais um. Então, assim, né? Não existe baixo quórum ou alto quórum. Quórum é assim, a metade mais um. Passou da metade, com esse mais um tem quórum. Né? Mas, então a gente já está com 17. Ó. 17 já é metade mais um. Então temos quórum agora. 18. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, então. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo. Tem gente que chama de Lobo também. Odete é só no carnaval, tá? Então fiquem à vontade para me chamar aí como, né, como vocês preferirem, tá? Eu fui um cara assim que nunca tive apelidos, apesar de ter sido orelhudo e cabeludo na infância e ter tido banda de rock, sempre me chamavam de Lobo, sempre me chamavam pelo sobrenome. Né? Então, o meu apelido era o meu sobrenome, né? Então, assim, não sei se foi sorte, talvez, né? Mas, enfim. Bom, então, essa é a turma de Fundamentos de Engenharia de Segurança, né? Ela é a ECV 5335, uma disciplina que ela era da engenharia sanitária, né? E hoje ela tem código ECV, né? Então ela é da engenharia civil. O foco que é dado aqui são as NRs, tá? O plano de ensino, como vocês já devem ter visto, ele está disponibilizado ali na nossa página do Moodle. Para quem não viu ainda, eu vou só compartilhar minha tela aqui e mostrar aqui a moça. Tá? Então, Fundamentos de Engenharia de Segurança, tem uma foto ou outra, tá aqui, ó. Tá? Aqui tem o vídeo de boas-vindas, vocês provavelmente já viram, e tem o plano de ensino aqui atualizado de acordo com o nosso calendário, tá? A programação, e ela vem do plano de ensino atualizado, tá?
na verdade, a gente foi e voltou aqui, né, com relação a essa aula de hoje. Quando esses planos de ensino foram feitos, no calendário acadêmico, né, no calendário suplementar, nós tínhamos eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Nós tínhamos esse feriado, né, do dia 28, hoje, o dia do servidor público, é, registrado exatamente como dia letivo, né? Tanto que, assim, para todos eu vou dizer, ó, aliás, como dia não letivo, né? Como dia não letivo. E o dia 1º de novembro, a segunda-feira próxima, como dia letivo. Ou seja, não teríamos aula hoje e teríamos aula na segunda-feira. Só que aí o MPOG resolveu mudar e o calendário, né, o Ministério da Planejamento, Orçamento e Gestão, né, o MPOG modificou isso para todos. Então, transferiu-se oficialmente o feriado nacional do Dia do Servidor Público para a segunda-feira, dia 1º. E aí a gente teve que alterar o plano de ensino de novo. Tá? Então, até eu avisei, né? Então, quem não chegou a pegar o aviso deve estar assistindo essa aula gravada, né? Agora, neste momento. Então, essa é a primeira ideia, né? A primeira justificativa, né? Por que tinha e depois por que na verdade não tinha e passou a ter, né? Essa aula dessa segunda-feira. O que para a gente foi melhor porque deu uma folga um pouco melhor aqui nas apresentações e lá no final. Então, no final do semestre, lá na frente, a gente vai ver que foi mais legal, que foi melhor, tá? Então, para a gente alinhar a nossa programação, pessoal, início desse semestre foi 25/10, nessa segunda. A gente vai ter um recesso e férias a partir de 19 de dezembro. Então, teremos 8 semanas até dezembro, depois ao longo de janeiro, né, de 2022, e a retomada é 31 de janeiro de 2022. O final do semestre será 25 de março. E a informação que a gente teve essa semana é que o semestre 2022.1 começará em 18 de abril presencial, finalmente, né? Tá? Então, e esse semestre, então, a gente tem 8 semanas até dezembro e depois um recesso e depois mais 8 semanas de 31 de janeiro a 25 de março, beleza? E a disciplina já está assim, as aulas estão todas prontas, está tudo pronto. Eu faço alguns ajustes só na medida que o semestre for evoluindo, tá? Ó, somos 22 já. Legal, bem-vindos aí, o pessoal que chegou depois do início, chegou um pouquinho atrasado aqui na sala. Então, esse é o roteiro que a gente tem hoje. Tá? A programação para esse início, eu tinha passado ali a semana 1, então, a gente tem as normas regulamentadoras 1, 2 e 3, e a gente vê na aula 2, a gente tem a aula 1 agora, essa sequência de slides, uma segunda sequência de slides que é a aula 2, que trata dessas 3 NRs, e a NR4 tem 2 videoaulas, já que eu já peço que vocês assistam. Nesse início, e por que está desse jeito, né? Por que a gente acabou condensando, fomos obrigados a condensar um pouco nesse início, justamente porque o semestre, ele normalmente, fora de pandemia, né, ele tem 18 semanas. Então, eu tive que fazer uma ginástica aí, fazer que nem rima do Cazuza, né? Empurrar ali nas primeiras semanas, pelo menos, fazer alguns ajustes e fazer uma aula 2 em 1, tá? Que é o que a gente está fazendo hoje. 2 em 1, sendo que a gente não tem a mesma carga horária, né? Então a carga horária síncrona ela é um pouco reduzida, até porque fica bem mais cansativo, né, para vocês também, principalmente, assistirem a aula com esse formato aqui, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Eu não tenho muito aqui o que falar, assim, muitos já me conhecem, eu tenho, até nessa sequência aqui não tenho, eu tenho um símbolo que é uma clave de Fá, que eu gosto de colocar, assim, eu gosto bastante de jazz, de blues, de música, enfim, a gente começa sempre aqui com uma música, sempre uma música boa, né?
ainda que seja relativo, né? Mas, enfim, é um conceito muito elástico, né? Mas, enfim, então a gente tem que ter um pouco de arte aí, né, para trabalhar um pouco com o outro hemisfério do cérebro, tá? E então, assim, eu tenho um perfil que é o seguinte, ó, o que é combinado não sai caro, a gente, ou seja, o que a gente combinar aqui é o que a gente vai fazer. Não estou aqui para estragar a vida de ninguém, muito pelo contrário, eu quero que todo mundo se dê bem, que todo mundo seja feliz, como eu sou, tá? Então, assim, eu estou aqui para me divertir, para tentar divertir vocês com responsabilidade e principalmente com conteúdo, né? Então, assim, muito embora que em um momento ou outro a gente possa até vir a falar da vida, a gente vai falar das normas regulamentadoras, tá? Então, assim, essas aulas vocês vão ver, eu procuro sempre tá de bom humor, tá sempre aqui contente, satisfeito, né, para a gente poder trazer, ou para eu poder conferir um pouco de leveza, né, principalmente para nesses momentos aqui de pandemia, de incerteza, de intranquilidade, de retração de economia, né, das pessoas comendo osso, enfim, né, dessas questões aí. Então, um pouco de leveza, com responsabilidade, com criatividade, né, esse é um dos meus objetivos. Tá? Eu sou engenheiro civil, formado em Universidade Federal, tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção, trabalho muito com produção, né? Fui diretor de empresa, eu costumo brincar assim que eu já fui pobre, já fui aluno, que nem vocês, assim, fui aluno de Universidade Federal, fui rico, fui diretor de empresa e hoje eu sou professor. Não vou morrer de AVC, não tomo 1 litro de uísque por dia, né? Até por mês talvez, mas por dia não, né? Então, assim, a gente tem que procurar equilibrar um pouco a vida com coisas que fazem bem para o espírito também, né? Então, chegou uma hora que eu optei quando era rico, numa reunião de gestão com a presidência da empresa, os outros diretores também ligados, né, ao presidente, ele diz: "Vou sair da empresa". E eu disse: "Beleza, eu também, mas vou sair desse mundo corporativo e vou devolver um pouco para a sociedade aquilo que ela me deu". Eu estudei em universidade pública, fiz mestrado com bolsa, fiz doutorado com bolsa, passei 7 anos no mercado privado e naquele momento eu disse, não, está na hora de fazer. Fiz um pós-doutorado também na PUC São Paulo em educação e currículo, né, para complementar uma falta que eu sentia, né? É, então chegou um momento que eu disse que eu percebi que eu tinha que devolver para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade tinha, aquilo que a sociedade tinha investido na minha formação, tá? Bom, então é isso. Eu estou no serviço público porque eu tenho espírito público. Então, assim, eu estou bem tranquilo aqui, tá? Estou bem tranquilo com sendo professor, tá? Bom, a disciplina, então, a apresentação é isso aqui, né? Eu já introduzi algumas partes, a gente trata fundamentalmente aqui das normas regulamentadoras, tá? E de algumas outras, mas basicamente, então, assim, qual é o objetivo, né? Que consta lá no plano de ensino da disciplina, né? E qual é o meu objetivo aqui, né? O meu objetivo é que vocês consigam, quando olharem uma obra, quando olharem uma edificação em obra, qualquer que seja ela, uma obra de pavimentação, uma residência unifamiliar, uma obra de um estádio de futebol, enfim, meu objetivo é que vocês consigam olhar para ela do jeito que eu olho, sabe? Olhar para ela e ver assim, poxa, que obra limpa. Olha só, todo mundo usando equipamentos de proteção individual. Olha que legal, poxa, a placa. Que obra limpa, olha, muito provavelmente não tenha muito acidente aqui, né? Acidente do trabalho, né? Então a gente vai abordar alguns desses conceitos, mas o objetivo primordial meu é isso, que a gente tenha sabe aquilo que é até lei, né? Propaganda de produto ou de bebida alcoólica tem que ter lá, se beber não dirija, né? É legislação aquilo ali. É quase isso. Eu quero que quando vocês, depois dessa disciplina, quando passarem por uma obra, olhem e vejam assim, poxa, as pessoas, os caras não estão usando capacete, não estão usando EPI. Poxa, aquele cara pendurado lá, outro dia tem uma obra aqui perto, eu moro bem no centro aqui de Floripa, né? É, tem uma obra aqui, inclusive que foi objeto de um orientando meu, foi um estudo de caso, uma obra de uma Smart Fit, que eles estão recuperando
um prédio histórico, onde foi o Café Cancún, aqui na Beira-Mar Norte, né? E os caras estavam trocando o telhado, se equilibrando, sem uma linha de vida, sem nada. Eu parei e disse, puxa, tenho vontade de fazer um vídeo para trazer para vocês aqui, né? Ou se eu fosse um pouco mais Caxias, como se fala no Rio Grande do Sul, né? Se eu fosse um pouco mais Caxias, faria uma denúncia, eu iria ali falar com o engenheiro da obra, cara, esses caras vão cair daí de cima, velho, sabe? Então é nessa linha. Meu objetivo é mais, é principalmente esse, tá? O conteúdo ele está todo colocado já além do plano de ensino, disposto nas semanas na nossa programação aqui no Moodle, tá? A metodologia está explicitado ali, mas enfim, aulas expositivas desse jeito aqui. Fiquem à vontade, tá? Assim, ó, não, eu não exijo nem nas provas que vocês abram câmera, tá? Então, assim, vocês são adultos, tá? Então, poxa, passou dos 20, 21 é adulto já. Passou dos 18, né? Na verdade, né? Então, o tratamento é de igual. Eu só sou mais velho que você só. Eu só tenho mais idade e talvez mais experiência, né? Tá? Então, assim, a metodologia é essa. Fiquem à vontade para abrir as câmeras. Fiquem à vontade para me interromper. Normalmente via áudio funciona melhor, né? Tá? Mas fiquem à vontade para abrir. Tem algumas sugestões que eu faço na hora de apresentar o trabalho. É legal abrir as câmeras, né? Porque assim, pelo menos, ou certamente eu não vou reconhecer vocês passando na rua. Então, já fica um dos combinados. Se vocês passarem por mim e me reconhecerem, né? Eu não sou estrela de cinema, mas vocês me veem mais, pelo menos toda semana, ao longo de 16 semanas, né? Vocês vão me ver mais e o meu rosto vai ficar um pouco mais conhecido. Então, se eu estiver num bar tomando uma cerveja, sem máscara, certamente, né? Vocês vão me ver, por favor, se apresentem, tá? Porque eu não vou conhecer vocês, né? Desse jeito vai ser bem difícil, tá? E nas apresentações de trabalho eu sugiro, eu peço que vocês abram as câmeras, para que vocês possam se comunicar melhor, tá? Na apresentação do grupo de vocês. Tem um trabalho em grupo, a propósito, né? Já sugiro, recomendo que já montem esses grupos, já façam. Tem uma tabela aqui, tem uma planilha, vou até abrir para dar uma olhada. Lá embaixo não, depois da semana 12, quase que lá embaixo, tem informações sobre o trabalho final da disciplina. Tá? Então, informações iniciais sobre o trabalho, o que deve ser abordado, tem um roteiro ali. Tem as organizações, os temas sugeridos. Se vocês quiserem trabalhar com algum tema diferente daqueles que estão ali, eu estou aberto também, a gente pode conversar, tá? Não tem problema. E tem lá embaixo uma videoaula sobre o trabalho da disciplina, temas e grupos do trabalho. Eu estou abrindo aqui para ver. Eu tenho que arrumar porque ainda tem os. Ainda está com a galera que eu importei, tá? Tá com a turma anterior, mas eu já vou zerar isso aqui agora. Neste momento estão zerados, só falta zerar as datas aqui. Deu. Tá aberto para vocês. Até 5 componentes, tá? Então, assim, pessoal, a sugestão é que vocês já conversem entre vocês e definam esses grupos do trabalho. Por quê? Todas as semanas, pelo menos na maioria das semanas, nós teremos pequenas atividades. Hoje a gente já tem duas, já tem um fórum pronto, eu abro o fórum. Essa participação nos fóruns, ela vale 1 ponto na média. Aí vocês não precisam me pedir nota no fim. Só fazer os trabalhos sempre que vocês já têm 1 ponto na média. Não tem certo ou errado, tá? O que tem que fazer e publicar. De preferência, né? Já que seja uma publicação pelo grupo, tá? Então, e a sugestão é que vocês usem o grupo já para vocês interagirem e convergirem para uma resposta do grupo. Essa resposta do grupo é o que vocês vão fazer a postagem, tá? Na sequência da aula de hoje, a gente já chega nesses 2 itens, nessas 2 atividades que constam já no fórum da disciplina desta semana, tá? Que já é uma atividade avaliativa. Então, falando da avaliação, 10% da nota
esses trabalhos, são 10, se não me engano, a gente tem 16 semanas, né? São 9 ou 10 atividades semanais que fazem um fechamento, converge o conteúdo para ali. No início da aula que vem, a gente começa a aula da semana seguinte abordando as respostas de vocês da aula anterior, ou seja, uma maneira de fazer uma costura, tá? Daquilo que a gente tiver abordado na semana anterior. Tá? Então, 10% é isso, é a nota, as avaliações semanais. 30% é a nota do trabalho, que está explicado ali no Moodle como é que é. Enfim, a gente vai fazendo uma programação. Aquela tabela ali, aquela planilha, eu vou sugerir algumas datas ali. A apresentação do trabalho, eu pretendo diluir ao longo do semestre, para não ficar tão chato assim, e eu falar só aqui, né? É melhor a gente interagir um pouco mais, é uma maneira da gente deixar mais interativo e vocês também apresentarem a parte de vocês. Vou procurar programar a partir ou para a segunda metade, né? A partir da 19ª, a partir da 9ª semana, tá? Vai ser 19ª porque a gente vai ter todo janeiro, né? Não, estou brincando. A partir de 31 de janeiro, então eu já vou fazer uma marcação, propor um cronograma para as apresentações dos trabalhos, tá? Que tem uma parte escrita, que também está ali detalhado ali naquela parte. Então, 10% a participação, 30% as avaliações e os outros 60% a avaliação do trabalho, né? E os outros 60% divididos em 30% para a prova 1 e 30% para a prova 2, cujas datas também estão sugeridas ali na nossa programação, tá? No nosso plano de ensino, beleza? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu voltar à apresentação aqui. A apresentação é a cola do professor, né? As avaliações já falei. As referências, elas constam ali no plano de ensino também, por orientação da ProGrade, né? Da Pró-Reitoria de Graduação, todos os planos de ensino constam única e exclusivamente contam, né? E trazem referências eletrônicas. A gente não vai ter esse problema, porque todas as referências que a gente usa, elas já estão eletronicamente disponíveis aqui para vocês. Programação e datas importantes eu já coloquei também aqui. Deem uma olhada na sugestão de data de prova. Se tiver algum problema, a gente bate o martelo na semana que vem, tá? Com todos. Enfim, por enquanto é proposta e a gente bate o martelo. Tá? A gente confirma, então, essas datas propostas ou não, né? Preferencialmente sim, mas se não, não tem nenhum problema da gente trazer uma semana antes ou uma semana depois essas provas, com exceção da 16ª semana, que depois não vai dar para fazer. Segunda chamada e recuperação na segunda semana, provavelmente na quinta-feira da semana 16, a partir das 18, tá? Ou seja, na sequência e não no mesmo horário da nossa aula síncrona, beleza? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa primeira parte aqui do nosso contrato didático, da nossa disciplina? Tudo certo, professor. Tranquilo? Tá. Mais alguém? Tranquilo? Tá. Se tiver alguma dúvida, é só me interromper, tá? Pessoal, então, assim, beleza. Joia. Obrigado, Bianca. E quem falou foi Elson, né? Ellison, professor. Ellison, pô, cara. Professor é meio cegueta. Passou dos 40, tem que usar óculos de leitura. Ellison, beleza. Eu não vi o I. Quer dizer, eu não enxerguei mesmo, né? Bom, pessoal, então, vamos lá. Eu vou ampliar aqui para eu enxergar melhor, não precisar botar óculos. A gente tem alguns termos aqui que no final também esse é mais um dos objetivos, né? É que vocês saibam, por exemplo, dissertar sobre isso aqui, né? Então, sobre segurança, sobre a diferença entre safety e security, né? Na literatura internacional, safety é a segurança pessoal, segurança da gente, humana, né? E da vida. E security é a segurança patrimonial, tá? A segurança de ativos, a segurança de recursos, de bens, de cédulas de dinheiro, de um prédio, enfim, tá? Algumas questões aqui de trabalho, ergonomia, NR, né, as nossas normas regulamentadoras, riscos é algo que está permeando, né, que permeia muito essa disciplina, acidentes também,
mitigação de riscos, estatística, prevenção, seguro, a diferença dos índices. Nas aulas lá de semana 13, 12, 13, a gente tem, aliás, um pouquinho antes, eu acho que 10 e 11, lá mas é mais para a segunda metade, tá? Os índices morbidez, morbidade, custo, preço, custo dos acidentes, tá? Então, essas palavras-chave, digamos, é ideal que vocês tenham e consigam, né, também como um dos objetivos, consigam fazer essas relações aqui e dissertar sobre, né? Tá? Então, vamos lá. A segurança do trabalho, então, na construção civil, é uma das maiores preocupações de todos os que trabalham diretamente, se não é, deveria ser, né? Uma preocupação daqueles que trabalham diretamente em canteiros de obras. A gente tem uma publicação aqui, que é o Anuário Estatístico da Previdência Social. Entre 2007 e 2013, foram registrados, olhem, vejam esse número aqui, 5 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Isso aqui é um tratamento de epidemia. Mata muita gente, que nem acidente de trânsito, né? Acidente com carro, acidente com caminhão, acidente nas rodovias federais, estaduais, enfim. Acidente de trabalho tem, assim como acidentes de trânsito no Brasil, um tratamento de epidemia, porque morre muita gente, se acidenta muita gente. Os dados também indicam que a construção civil é o quinto setor econômico com o maior número de acidentes e o segundo mais letal, o segundo que mais mata. Né? Então, assim, justifica-se só por isso, né? Se fosse que se morresse só um por ano, já se justificaria, né? Mas vendo esses números, justifica-se mais ainda a gente ter ações para mitigar risco, a gente ter uma legislação eficiente, né? que consiga mitigar riscos, que consiga, enfim, punir responsáveis, enfim. Tá? Bom, a participação da construção no total de acidentes de trabalho fatais passou de 10% em 2007 para 16% em 2013, respondendo por uma média de 450 mortes por ano. Isso aqui, eu não vou seguir lendo aqui, tá, os slides, mas digamos, essa tendência, né, na construção civil, esse efeito que a gente vê no número de acidentes, no número de mortes na construção civil, é justamente, né, certamente por dois motivos que são dependentes e complementares. Né? A economia, nessa época aqui, ela estava subindo, a demanda por engenheiros civis subindo, né? A quantidade de obras aumentando, a movimentação, o crescimento econômico que se percebeu, o setor da construção civil é impactado diretamente, assim como em épocas de recessão, quando a gente fecha negativo, né, o produto interno bruto por 2 trimestres consecutivos, tecnicamente é recessão. Quando a gente tem recessão econômica, o que acontece? A gente tem queda no número de emprego, queda, né, de oferta de emprego formal, né, e a construção civil sofre impacto direto disso, né, dessa questão econômica. Então, claro, provavelmente o número de acidentes diminui na medida em que a construção civil emprega menos, produz menos. Tá? É uma questão, é uma consequência natural. Tá? Bom, riscos são tantos que surgiram profissões especificamente para garantir a integridade de trabalhadores, especialmente em áreas com maior propensão a acidentes, como canteiros de obra. Né? Então, a gente tem, e o que consta aqui, na verdade, é o seguinte, né? A gente tem um diferencial hoje, vocês têm uma possibilidade de atuação profissional que pode diferenciar vocês, se vocês fizerem na saída da universidade, depois da graduação, se vocês fizerem um curso de especialização em engenharia de segurança. É um curso para poucos, tá? É um perfil muito específico, tá? Eu tenho vários alunos de mestrado, inclusive, que são engenheiros de segurança. Interessante, né? O pessoal que acabou indo para transportes. Né? Então, toda empresa é obrigada a ter uma equipe, né, de SESMIT. Essa essa disciplina tem várias siglas, tá? Essa é uma delas, ó, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, dependendo do grau de risco da atividade da empresa previsto pela NR4, que já tem ali a videoaula. Então, o que a gente tem? Né? O que é a NR4, que é a norma regulamentadora 4?
ela trata justamente do SESMIT. Então, a empresa, e vocês aprendem ali nessa videoaula, a dimensionar de acordo com a categorização nacional de atividade econômica, né? A categoria nacional de atividade econômica, é o CNAE. Define-se o grau de, ou seja, a empresa da construção civil, a empresa petrolífera, a empresa de navegação, a empresa rodoviária, a empresa de produção de bens e serviços, é uma tecelagem, ou seja, de acordo com o tipo de empresa, né, tem-se esse código, se tem um grau de risco em função desse código, e este grau de risco vai determinar, em função do número de empregados que a empresa tiver, ou seja, em função do porte dessa empresa, o dimensionamento do SESMIT. Quem que tem que compor o SESMIT? Que normalmente é obrigatório, em todas elas, é um técnico em engenharia de segurança. Uma empresa um pouquinho maior, não é nem o técnico, tem que ter obrigatoriamente um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então isso a gente vai ter que ver, a gente vai voltar a esse assunto na NR4 e ao longo da disciplina, tá? O SESMIT, então, para compor o SESMIT precisa ser um engenheiro civil e normalmente um engenheiro civil, como está aqui nesse slide aqui, especializado na área. Tá? Isso aqui eu já comentei também, eu vou passar mais rápido. Estou contando aqui para vocês darem uma lida. Eu já falei disso aqui, né? Beleza? Tem o técnico em segurança de trabalho e quem faz a pós-graduação, a especialização, que não é um lato sensu, assim, é um lato sensu, mas não tem só 360 horas, é uma carga horária maior. Tá? Esse engenheiro de segurança poderá compor o SESMIT. Como é que funciona, né? A partir do diploma, da certificação nesse curso de especialização, é feito um apostilamento do diploma. E o registro no CREA, ele sofre um upgrade, digamos, né? Ele passa por uma atualização. Então, vocês podem também devem, inclusive, né? Ter essa certificação, se fizerem o curso, ter essa anotação pelo CREA, né? No registro de vocês, tá? Quem que pode fazer? Né? São poucos, ó, engenheiros, arquitetos ou agrônomos, né? Formados. Beleza? Então, a legislação, ó, essa profissão é regulamentada pela Lei 7410 de novembro de 85. Pode até ser velho, né? Meu filho disse que música de 10 anos atrás é música velha. Para mim, música velha é música dos anos 80. Mas, é o seguinte, comparado com a CLT, da época do Getúlio Vargas, né? Das outras legislações que a gente tem, ainda presentes na nossa área, né? Aqui na construção civil, essa lei aqui, que regulamenta a profissão, né, de engenheiro de segurança do trabalho, ela é de novembro de 85. Então, na minha visão, ela é novíssima. Então, o papel desse cara, né, o papel do engenheiro de segurança, ó, das atividades mais comuns, designar e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais. É o cara para botar a culpa se alguma coisa der errado, né? Ele que vai planejar, né? Por exemplo, vai entrar enquanto vocês leem aqui, né? O slide, tem que entrar uma máquina, por exemplo, para fazer uma montagem, uma soldagem, vai entrar um equipamento. O engenheiro de segurança ele é obrigado a fazer um plano de rigging, um plano de montagem, por onde vai circular, inclusive para a circulação de um caminhão ou de caminhões betoneira dentro da obra. Se você tiver um pórtico, tiver que passar, né, isso assim até os professores de concreto, de construção civil, né, se não trouxeram esse exemplo, a gente não tem como não lembrar dele, né? Isso acontece, às vezes folclore que o professor conta, às vezes, porque o professor dele contou, às vezes como no meu caso, ter passado por um estágio, ter recebido um caminhão betoneira numa obra, na hora de concretar, bases de bombas, o que sobrava a gente fazia piso contra piso, né? Chega o concreto, o caminhão passa pelo pórtico, descarrega. O que acontece? Ele levanta, né? Na hora de voltar, de sair vazio, não conseguiu passar, então tinha que esvaziar, tirar o ar dos pneus para ele conseguir passar bem baixinho, calcular, ou seja, se não tem um plano de rigging, tem que resolver na hora quando o pepino acontece. Se tem um plano de rigging bem feito, o caminhão vai entrar e vai sair, não vai precisar baixar os pneus.
né? Porque ele não vai passar por cima, não vai passar por dentro, né? Não vai passar por um pórtico, né? Nesse caso, que possa inviabilizar a saída do caminhão depois. Leram as competências aqui, então? Né? Fiscalização de equipamentos, determinar rotas e uso de máquinas, eu dei o exemplo do rigging, né? Sinalizar as áreas onde há riscos, garantir o cumprimento das normas. Quando acontece, por exemplo, aqui um acidente, tem todo um procedimento que esse engenheiro de segurança, junto com o SESMIT, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é outra aula, com a CIPA, né? Tem toda eu diria assim, um fluxograma, né? Uma sequência, um processo para ser seguido dentro da obra, dentro da empresa, quando acontece um acidente. Quando acontece uma fatalidade, quando morre alguém, pior ainda. Né? Tem que chamar a Polícia Civil, tem que isolar a área, ou seja, tem todo um procedimento, né? E vários procedimentos conforme o caso. E são atribuições do engenheiro de segurança. Tá? Bom, a primeira atividade aqui, pessoal, que a gente tem, que consta nesse fórum já, se vocês montarem os grupos já podem fazer, sugestão é que montem e façam, né, em grupo, discutam primeiro entre vocês e depois façam a postagem, façam a publicação como eu sugeri, tá? Então, vocês vão pesquisar no site da Cato, que é de Casey Thomas Case, que era o dono da Cato. Tem uma história bem legal dele, inclusive. Mas outro dia eu conto, ou no bar, né, tomando uma cerveja quando lá no final do semestre, tá? Acho que vai poder, né? Todo mundo junto, né? Vai poder aglomerar. E quando puder eu conto a história do Cato. Me cobrem, né? Que eu pago a primeira rodada, tá? Então vamos lá. Vamos olhar na cato.com.br. Não esqueça de botar o que é a Cato com TH. Procurem qual o salário médio de um engenheiro de segurança, analise por região do país e compare com o salário médio de um engenheiro civil. Ou seja, vamos pegar do engenheiro civil, vamos pegar a oferta de emprego de engenheiro de segurança, vão comparar os salários, preferencialmente na mesma região. Tá? Essa atividade, quando a gente está em aula presencial, o pessoal move as carteiras, monta os grupos fisicamente e cada um escolhe uma região do país, né? Para que não fique se repetindo, né? Mas, enfim, se auto-organizem. Eu vou abrir o fórum, ele vai estar aberto. Primeiro grupo montado pode botar lá. Olha, pessoal, nosso grupo vai pegar Nordeste. Beleza, os outros vão se organizando, vão botando o que vão pegando. Depois, na sequência, tá? Então, sugiro que se organizem dessa forma. Tá claro o que eu estou pedindo aqui? Qual é a atividade para fazer? Tranquilo? Sim, professor. Tranquilo, beleza. Obrigado, Rafael. Ó, tô chegando melhor agora. Isabela também, obrigado. Beleza, então tá. Tá, essa é a primeira parte, tá? A primeira atividade referente a essa parte aqui. Eu tenho uma pequena e rápida complementação sobre o técnico de segurança de trabalho, que é um curso de nível médio, né? A gente tem, assim como tem técnico em edificações, tem o técnico em segurança do trabalho também, que deve atuar, então, diretamente no canteiro de obras. Tá? Sem preconceito algum aqui, tá? Mas a atuação, né, a competência dele, de acordo com o nível de formação, é para atuar num nível mais operacional. Tá? Aqui é uma sugestão também. Quando é presencial, a gente assiste isso aqui juntos. Quem não tem assinatura da Globoplay, peça aí assinatura emprestada de alguém aí, que nem vocês fazem quando tem Big Brother, tá? Aí, então, usem a favor aí da ciência. Beleza? Então, esse aqui é um vídeo sobre algumas tragédias na construção civil, a queda de um viaduto, é uma reportagem bem interessante, tá? Da Globo, é bem profissional, bem interessante mesmo, tá? Bem antiga, mas vale a pena, tá? E é uma boa para introduzir a disciplina e tal, tá? Tem um material complementar aqui, ó, para entender a diferença entre técnico de segurança do trabalho e do engenheiro de segurança. Tem esse link aqui, que é perguntas e respostas, né? Feito pelo CREA São Paulo, tá?
É material complementar, não exijo, não demando, só sugiro se vocês quiserem ou se ficaram com alguma dúvida com relação à competência, né, ou ao perfil do técnico. O grupo, Rafael, pode ter 5, tá? 5 pessoas. Já tem ali na listinha, aquela ali, naquela planilha, componente 1, 2, 3, 4, 5, tá? Era 4, ficou 5, eu mantive 5. Beleza? Então agora o fim dessa primeira sequência aqui, que eu já começo agora, é igual ao início da outra. Tá? Então, a partir de agora, eu acho que a gente consegue aí, com mais 30 minutos, talvez, eu consiga fazer esse fechamento legal aqui, tá? Com alguns destaques, tá? Tem uma questão assim, vocês vão ver no final do semestre também, que tem um questionário de avaliação e de autoavaliação, e um dos feedbacks que eu tive na oferta dessa disciplina, no semestre passado, aliás, 2 bastante importantes. Um deles é a gente tentar diluir as apresentações dos trabalhos para não ficar muito cansativo no final. Porque na passada, por exemplo, ficaram 3, nas 2 últimas semanas, ficou 3 grupos apresentando no mesmo dia. Ficou bem pesado. Então, a gente conseguindo diluir, vai ficar melhor para todo mundo, tá? O que mais? E a segunda questão, que eu ia dizer que é não menos importante, é isso aqui também. Tem, não sei se vocês perceberam já, assim, eu já tenho esse viés, assim, de não ficar lendo slide no presencial, né? E essa disciplina, contudo, essa disciplina, ela é, assim, basicamente normas regulamentadoras, tá? Então é um desafio para mim não deixar chato demais, mas em alguns momentos a gente vai ter que ler, tá? Eu vou procurar ler um pouco mais rápido, né? Vou tentar ler em velocidade 1,5 ou 2, para não matar vocês no cansaço. E em vários momentos eu vou dizer, isso aqui depois vocês leem, isso aqui depois vocês leem, o suprassumo aqui desse slide, ou desse capítulo, ou dessa lei, é isso daqui, tá? Eu já vou procurar passar filtrado para vocês e ler menos. Essa foi uma dica bem legal, essa foi uma conclusão bem legal das turmas anteriores, tá? Bom, então dentro do conceito de qualidade aí, né, de melhoria contínua, né, eu vou procurar também, só que assim, tem um risco, né, é de a gente deixar passar alguma coisa importante, tá? Então, mas esse é um risco que eu corro, tá? Então eu vou assumir então essa responsabilidade aí para mim, tá? Bom, então assim, pessoal, rapidamente, tá? Para fechar essa primeira sequência aqui. Constituição Federal, 1988, depois das diretas já, eu tinha 18 anos nessa época aqui. Foi uma época assim de muita liberdade, né? Era fim, finalmente, né? Foi o fim de uma ditadura militar, então foi bem legal. E em 1988 eu entrei na engenharia. Eu era bicho, tá? Então foi uma época muito interessante, uma época muito legal, de muita liberdade, foi uma época muito boa, né? Bom, então 88 Constituição Federal, antes 1977 Consolidação das Leis do Trabalho, que eu já citei aqui, criada em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial. Muito, essa é antiga, essa aqui é mais velha do que música dos anos 80, né? Então, a portaria 3214 de junho de 78, o Internacional era bicampeão brasileiro, né? Não era tri, foi tri em 79, né? E faz 500 anos, inclusive, né? Muitos, que não ganha mais. Mas, enfim, aprova as normas regulamentadoras do capítulo 5, título 2 da CLT, relativas à segurança e medicina do trabalho. Ou seja, a CLT, criada em 77, em 78 já teve uma regulamentação, né? Então, a área de segurança do trabalho, de segurança e medicina do trabalho, ela vem dali. No final da aula seguinte, tem um videozinho no YouTube que eu passo para vocês hoje, que é como é que é? A fascinante, eu acho que eles usam, a fascinante história da engenharia de segurança. Então, assim, eu vou passar rápido, porque em 5 minutos de vídeo, eles conseguiram transformar não sei quantos anos de história, 50 anos de história. Tá? Então, é bem legal e ele, de uma certa forma, ele fecha essa primeira parte aqui, essa introdução aqui da disciplina. Tá? Então, daqui a pouco a gente chega ali. Direitos trabalhistas são considerados direitos fundamentais de natureza individual e coletiva,
Fundamental isso aqui, olha só, eu falei que era uma época de muita liberdade, olha só que legal isso aqui. Né? Então, a Constituição é detalhista e extensa. A Constituição de 88 consolidou o direito do trabalho em nível constitucional, algo que não era antes. Então, vamos lá. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ó, alguns deles. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros. Ou seja, a partir de então, demitiu, tem que pagar uma indenização. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, o famoso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o FGTS, 8% do salário mensal, que é depositado numa conta, que o trabalhador pode retirar, ou seja, houve grandes, eu diria aqui, grandes ganhos trabalhistas, né? Grandes ganhos aí para os trabalhadores, tá? Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, não pode baixar o salário enquanto o trabalhador estiver ali, pode baixar não, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Convenção ou acordo coletivo, os sindicatos entram para fazer essa negociação. Olha que democracia, né? Olha que barato isso aqui, né? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º salário, né? 12 meses, um salário por mês, 13º quando chega dezembro. Remuneração do trabalho noturno, adicional noturno, aquele que trabalha de noite, 20%. Participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. São várias alternativas, várias ações, eu diria, né? Na lei e ações também assim de Estado, não de governo, ações de Estado. Quando vai para uma lei, para uma Constituição, principalmente, é uma ação de Estado, né? Então... eu vou passar mais rápido aqui, a questão das 6 horas por trabalho realizado em turnos ininterruptos, tá? Na Constituição Federal, não é nem na CLT lá de 43. A Constituição veio e regulamentou né, criou alguns princípios basilares, eu diria aí, para o trabalho. Tá? Remuneração, aqui a questão da hora extra também, aqui no finalzinho, ó, esse artigo 16, esse item 16 aqui. Tá? Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal, a hora extra, né? É 1,5 vezes o valor da hora. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais, é 13º e 1/3 de férias. Né? Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Algumas, tanto que se vocês veem na mídia, a PEC, reforma administrativa, reforma da Previdência, proposta de emenda à Constituição. A emenda é mudar esses itens aqui. Que precisa de, se não me engano, 2/3 do Congresso, né? Então, fiquem espertos. Aposentadoria, redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Olha aqui, ó, o espaço aqui, ou o gancho, né, para normas específicas, né, na sequência. Seguro contra acidentes de trabalho, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, a questão de entrar na justiça, né, como a turma fala, procurar os seus direitos, né, aqui, está amarrado aqui na Constituição. Proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Da onde é que veio o programa, ou qual é a base para o programa Menor Aprendiz, né, do Sistema S? Aqui, esse artigo 33 da Constituição Federal, esse item 33. Tá? A legislação específica de medicina e medicina do trabalho, de segurança e medicina do trabalho. Peraí. Alguém grupo? Tá, achei que era comigo, Elison. Poxa, até fiquei preocupado, cara. Podem se organizar por aqui, tá? De boa, tranquilo. Desculpa, professor, desculpa. Imagina, cara. Porra, imagina. Portaria 3214, de junho de 78, aprova as NRs. Tá? Capítulo 5, título 2 da CLT, relativas à segurança e medicina do trabalho. Certo? Então, essas são as moças principais aí. Tem essa outra, a portaria 3067, de abril de 88,
que aprova as normas regulamentadoras rurais relativas à segurança e higiene do trabalho rural. Ou seja, a partir de 88 não pode mais trabalho escravo. Quando pegam alguém com a fiscalização de uma delegacia regional do trabalho, chega numa propriedade rural e encontra, e a gente vê na mídia às vezes, trabalhadores expostos a condições insalubres, não sei o quê, sem espaço, sem lugar para comer, sem lugar para descanso. Qual é a base? É essa aqui, é essa NR aqui, tá? Lá de 88. O que dá a entender que antes de 88 era uma zona, né? Tudo podia, né? Bom, alguns destaques rápidos, eu não sei por que desconfigurou tanto aqui, mas beleza. Alguns destaques da CLT é a sistematização das leis esparsas existentes na época, acrescidas de novas leis criadas pelos juristas, obviamente, que a elaboraram. É a primeira lei geral no Brasil que se aplica a todos os empregados sem distinção entre a natureza do trabalho. A CLT regulamenta o exercício do trabalho do país, é meio óbvio, mas beleza. A 3214 é uma portaria de 78, aprova as NRs, que a gente vai ver aqui, vocês verão, essas NRs foram modificadas ao longo da história várias vezes. Né? No vídeo da NR4, por exemplo, tem lá. Vocês vão ver no início, eu começo todas elas do mesmo jeito, tá? Todas as sequências que trata das NRs, tem lá quando que cada alteração foi aprovada e publicada no Diário Oficial da União. Então tem várias atualizações, tá? A gente vai falar bastante, as NRs elas estão muito presentes aqui. Isso aqui é o mesmo. Esse quadro vocês vão ver em todos eles. Isso aqui é bem interessante, bem importante. Elas estão divididas, né? As normas regulamentadoras em gerais, temáticas e técnicas. A gente não vai conseguir ver todas. A gente vai ver aquelas que têm maior aderência à construção civil. Essas aqui sim, todas. As técnicas, por exemplo, tem a NR23, que trata de incêndio, prevenção contra incêndio e pânico. Né? Tem algumas outras, tem a NR6, cadê? NR6, NR9, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, utilização de máquinas e equipamentos, e aí eu procurei dar um direcionamento aqui para a construção civil, tá? Quase acabando essa primeira aqui, isso aqui dá para seguir também, tem essa relação aqui das NRs, a gente vai ver sempre no início eu só vou destacar 3 aqui, ó, por exemplo. A gente vai ver essas 4 aqui, nessa primeira semana, sendo que essa NR2 aqui, ela foi revogada. Ela está aqui, mas daqui a pouco talvez ela até volte, mas ela foi revogada, tá? NR2, esqueçam, porque ela não é mais aplicada. Elas estão em ordem aqui, então aqui elas estão misturadas, as técnicas com as temáticas com as gerais. Tá? A NR23 que eu comentei, ó, proteção contra incêndios, tem uma aula específica sobre isso. Não tem NR14, por exemplo, sobre fornos. Né? Muito embora, se vocês forem trabalhar em uma olaria, né, tem forno lá. Né? Na Porto Belo, por exemplo, né, uma indústria de produção cerâmica, o que mais tem ali é uma produção layout em linha, né, com fornos, a gás, inclusive. Tá? Trabalho em altura, NR35, a gente vai ver, por exemplo, né, que está aqui, tá? Ao longo da disciplina. Então, a próxima aula já é agora. Então, eu já vou passar para outra sequência aqui, rapidamente. Vocês vão ver que o início dessa aula 2 é o fim da aula 1. Então, eu trago de novo aqui, tem o vídeo, tem as NRs, o trabalho que eu já falei e tal. Isso aqui vamos passar mais rápido, porque a gente já viu. Ó, o início dessa é o fim da anterior. Aqui, desculpem, aqui eu separei, ó, tá? As gerais. Então, essas moças aqui explicitado, né? O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PPRA, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Muito importante, tem uma orientanda minha que está trabalhando, NR18, a gente tem uma aula aqui, uma temática, ó, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Existe uma nova NR18, ela mudou a partir de fevereiro agora de 2021, passou a valer,
né, a NR18, então a gente tem a NR18 como ela era, e a nova NR18 aqui no material. Então a gente aborda, tem uma aula também específica sobre ela, tá? Então, a NR1 ela trata disso tudo, ela apresenta, olha só, em 78, e a gente tem uma atualização dela, a mais recente, é em março de 2009, tá? Ó, isso aqui que eu falei, ó, que a gente tem essa um texto, assim, um conteúdo aqui muito denso quando a gente entra na norma específica, ó, tá? Então, eu não vou ler, não lerei, assim, item por item, de todas, mas algumas delas, não sei se felizmente ou infelizmente, mas algumas delas eu vou ser obrigado a fazer uma leitura mais lenta, tá? Então, essa NR1, pessoal, eles trazem, então, ela apresenta, né, e mostra de onde vieram, isso tudo que a gente já falou até agora, mais ou menos, né, consta nesse início aqui, tá? Olha, apresentam os atores, por exemplo, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho é o órgão no âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar. A rigor é essa secretaria aqui, historicamente, né, vocês já estão entrando, essa turma entra com o Ministério do Trabalho existente. A turma anterior, essa secretaria estava vinculada ao Ministério da Economia, né? Mudou, então, condição governamental de novo, então não deu nem tempo de atualizar as NRs, porque a rigor se fala ao longo das NRs no no Ministério do Trabalho, no MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério do Trabalho, muda o nome, mas nesse caso, deste governo, jogou para o Ministério da Economia e depois recriou o Ministério do Trabalho, né? Ele havia sido extinto. Recriou, então as NRs e essa secretaria continua, então, agora está atualizado de novo, sem querer atualizou de novo. Né? Essa Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, ela continua, então, vinculada ao Ministério do Trabalho. Tá? Existe essa campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, programas de Estado, tá? Não programas de governo, certo? Ó, a DRT, ela continua existindo, a Delegacia Regional do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, é o órgão que faz a fiscalização. Tá? Quem que bate numa obra para fazer um embargo ou fazer uma inspeção, não a inspeção prévia porque a NR2 caiu, mas uma inspeção ou vai averiguar alguma denúncia, é justamente a Delegacia Regional do Trabalho. Primeira pergunta que os delegados fazem, nunca vai um só, né? Primeira pergunta é, tá todo mundo aqui, vocês vão ver nos vídeos que eu vou disponibilizar da disciplina, ao longo dela, né? A primeira pergunta que ele faz, pessoal, quantos trabalhadores tem aqui? Aí o cara diz lá, 5, 10. Todo mundo registrado direitinho? Essa é a pergunta, ou seja, a primeira Delegacia Regional do Trabalho quer que todos estejam regularizados com a sua carteira assinada. Né? Então a primeira coisa que ele faz a primeira pergunta que ele faz é isso. Compete então ainda também né, a DRT, né, a Delegacia Regional do Trabalho, ou a Delegacia do Trabalho Marítimo, nos limites de sua jurisdição, e aí seguem a relação das competências dela, ó, adotar medidas necessárias à observância fiel dos preceitos legais e regulamentares, ou seja, o cara chega ali e ele pergunta se está todo mundo registrado, impor penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares, específico ó, sobre segurança e medicina do trabalho, embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos. Isso aqui é importante. Ó. O delegado regional do trabalho numa inspeção, ele pode simplesmente não embargar a obra direto, mas embargar um canto. Ele diz, ó, esse equipamento aqui eu vou lacrar e vocês têm que substituir. Tá? Pode ser uma betoneira que está aparecendo, né, as engrenagens ali, e ela tem que ter uma carenagem protegendo, não tem, então ele interdita, não embarga, ele interdita aquele equipamento, ele proíbe o uso, ou demanda a substituição, e alguns dias depois ele volta lá para ver. Se o equipamento continuar em uso e tiverem tirado o lacre que a Delegacia Regional do Trabalho colocou, o que acontece? Aí sim ele pode imputar uma multa específica por uma penalidade, né? Impõe uma multa, notifica, depois multa, enfim. Tá? Tem toda uma tramitação também. Notificação das empresas, estipulando o prazo para eliminação ou neutralização
de insalubridade. Esse é outro ponto. Olha, está tudo mofado aqui, tem que arrumar isso aqui. Ele dá um prazo, notifica e volta no fim do prazo para ver se aquilo foi feito. Tá? Atender requisições judiciais para a realização de perícias sobre segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Tá? E aí são várias, né? A NR1 continua. Essa primeira, ela apresenta todas e identifica os atores, né? Tá? A questão de delegação para outros órgãos do Ministério do Trabalho. Aqui é importante assim, quem faz, eu acho que eu já respondi, quem que vai fazer a primeira inspeção na obra de vocês? A Delegacia Regional do Trabalho. Quando tudo estiver funcionando, né, para além da prefeitura, competência da DRT. Tá? Então, para fins de aplicação das NRs, considera-se, e aí tem as definições boas, questão de prova aqui. Quem é o empregador, quem é o empregado, o que é a empresa, o que é estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, local de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Quem é o... Óbvio, tem que ser dito para não ser esquecido. Tá? Quem é o empregador? Aquele que é o dono da empresa, aquele que é profissional liberal, aquele que emprega, né? Que contrata, que paga, que admite pessoal, que dirige, né? a empresa, que chefia a equipe. Esse é o empregador. Quem é o empregado? Pessoa física que presta serviços de natureza não eventual. Natureza não eventual significa carteira assinada. Não eventual é ordinária, todo dia ali, um contrato de trabalho. Tá? Ele pode até ter um contrato de trabalho, por exemplo, de 20 horas. E neste contrato estar especificado, né, qual é como que ele vai dispor ou cumprir essa carga horária de trabalho. Tá? Empresa, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frentes de trabalho, locais de trabalho e outras, constituindo a organização de que se utiliza o empregador para atingir os objetivos da empresa. Seus objetivos, né? Estabelecimento, cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório. Setor de serviço, a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Então vamos lá, eu tenho lá o setor de soldagem, o setor de armadura, o setor de concretagem, eu tenho a usina de concreto, se eu estiver fazendo na obra, eu tenho a parte de refeitório, ou seja, setorizado. Né, essas são as menores unidades. Pausa até as 19h20? Não, Sofia. Não. Sem pausa. A gente toca direto. Mesmo quando é presencial, a gente faz direto e termina um pouquinho mais cedo. Essa disciplina, Sofia, a gente tem, pelo plano de ensino, 2 créditos síncronos. Tá? Então, assim, a gente tem um máximo aqui de 100 minutos. Tá? Para essas aulas síncronas, até para gravação e tal, fica melhor assim, tá? No início, essa primeira, eu bato na trave, assim, eu chego perto dos 90, por aí, tá? Mas como eu estou dando uma outra dinâmica, eu acho que antes disso, deixa eu ver quantos slides tem ainda, eu já te digo quando que eu termino. Tá, no máximo, antes dos 90 a gente bate, tá? Tranquilo. Beleza? Tá, joia. Tá. São as disposições gerais ainda, né? Então, né, eu estava falando do setor de serviço, canteiro de obra, área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. Frente de trabalho, área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. Local de trabalho, área onde são executados os trabalhos. Tá? Essa eu parei e fiz questão de ler porque justamente é importante assim, a gente ter essas definições. Né? Tá? Bom, fechando aqui então essa NR1, a gente, normalmente elas acabam com as disposições gerais, revogando as anteriores, né? Tá? Coloca as alterações dadas, enfim. Tá? Então tem algumas questões, por exemplo, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, é o terceirizado, né?
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeito da aplicação das NRs, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Esse é bem importante, tá? Ou seja, se tiver algum problema, algum acidente em uma empresa, mas ele era terceirizado, é empregado da empresa terceirizada que eu subcontratei para executar esse serviço. Beleza, mas aconteceu no canteiro de obras, as duas são corresponsáveis, a empresa que contratou e a empresa empregadora daquele funcionário, daquele empregado que sofreu o acidente, tá? Então, e tá nas NRs, não adianta nem discutir, tá? Isso aqui é normatizado, tá? Vamos lá, ainda nas disposições gerais, a quem cabe o quê, né? O que tem que fazer o empregador, né? Cumprir as disposições legais, assim, de novo, as NRs trazem muito do óbvio, mas ele tem que estar em algum lugar, senão qual é o princípio para processar alguém, né? Tem que estar na legislação isso, né? Ou seja, aquilo que já é aceito veio de algum lugar, né? Tem uma origem, né? Tem uma memória de cálculo, né? Tá? Então, essas são ainda, né, as questões das competências do empregador, informar aos trabalhadores os riscos, os meios para limitar e prevenir tais riscos, as medidas adotadas pela empresa, ou seja, a competência é dele. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico, aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, ou seja, aqui consta o que o empregador tem que fazer. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares. A questão da CIPA se baseia ou atende a essa premissa aqui. A gente vai ver, quando abordar a NR que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que a representatividade dos empregados ela é quase que paritária. O presidente é definido pela empresa, mas o vice-presidente da CIPA é definido e eleito pelos trabalhadores, é o representante dos trabalhadores, tá? Dos contratados. Então, esse item, né? Esse artigo, esse item dessa NR1 é atendido justamente se a empresa tem uma CIPA, né? Determinar ainda os procedimentos que devem ser adotados no caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Ou seja, procedimentos cabe... mas ele morreu por falta de atendimento. Poxa, de quem é a culpa? Do dono da empresa que não adotou ou que não fixou um procedimento para adotar no caso de acidente. Tá? Cabe ao empregado, então, também cumprir, usar o EPI. Olha aqui, de onde é que vem? De onde o empregador pode exigir que o empregado use o equipamento que ele tem que prover, que o empregador tem que prover? Está aqui, ó, usar o EPI fornecido pelo empregador. Submeter seus exames médicos previstos nas NRs. Colaborar com a empresa na aplicação das NRs, ou seja, está aqui, vamos ser parceiros. Não, está aqui, ó, vamos cumprir o que a gente tem que cumprir. Tá? Tá aqui, de novo, óbvio, sendo explicitado para não ser esquecido. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. As dúvidas suscitadas, casos omissos, serão decididos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Tem que perguntar, tem que fazer uma consulta para o Ministério do Trabalho com relação a alguma dúvida que houver. Tá? Aqui eu vou pegar esse link aqui para conseguir compartilhar o link para vocês. Vamos lá. E aí vocês já, né, tiram uma folga aqui da minha voz. Vamos ver se vai funcionar. A incrível história da segurança no trabalho. Professor, assinando aquela ficha de recebimento de EPI, se der algum acidente relacionado ao não uso, a responsabilidade é do trabalhador ou do empregador? Guilherme, se a empresa entregou o EPI, se a empresa fez o que tinha que fazer, e ela tem o registro que o trabalhador recebeu o EPI e não usou, a culpa é de quem? É do empregado que não usou. Agora, a responsabilidade é solidária da empresa, tá? Ela não pode simplesmente, vou negar socorro porque não usou o EPI. Não. Ela não só tem que fornecer o EPI,
como tem que, se ele, antes do acidente, se for, ela tem que monitorar esse cara. Se ficar comprovado, ou se a empresa perceber que ele não está usando, tem que pegar a carteira, tem que ser bem mal mesmo, assim, tá? Tem que ser bem cartesiano. Não, vou dar um desconto para esse cara, eu só avisei. Não, velho, pega a carteira de trabalho do rapaz, anota e diz, ó, fiz uma anotação na sua carteira porque você não seguiu as recomendações da empresa e não usou EPI. Segunda vez, anotou? Agora é o seguinte, agora eu vou te dar uma advertência, porque você, de novo, não usou EPI. Aí o que acontece? Cai um tijolo na cabeça do cara, o cara estava sem o capacete, recebeu o EPI, tem 2 anotações na carteira, ele era reincidente. Poxa, a empresa, para se defender, fica mais fácil ainda. Agora, não isenta a responsabilidade solidária dela, ela vai ter que provar que fez tudo que a norma exigiu. Agora, se o rapaz não usou, a culpa é de quem? A culpa é dele, tá? Beleza? Joia. Tá. Pessoal, eu vou botar o vídeo externo aqui então. Vamos torcer para funcionar. E vou zerar o meu áudio aqui, tá? Aí não vou comentar, são 7 minutos só.
Fechou? É isso? Tá, a Isabela que não conseguiu ver do início, depois vê o iniciozinho de novo lá, tá? Fique à vontade. Pessoal, falta bem pouquinho, tá? Pra gente concluir. Algum comentário com relação ao vídeo? Melhor desse jeito, né? Do que eu ficar uma aula inteira falando do história, né? Ah, beleza, tá. Às vezes é da RNP mesmo, tá? É dessa ferramenta aqui. Ah, falando de RNP, tem um combinado importante, tá, pessoal? Assim, ó, eventualmente, isso já aconteceu, não acontece muito, tá? É raro, então é eventual, mas se houver, ao longo do semestre, algum problema com a RNP, com essa ferramenta aqui, eu imediatamente mando um aviso via fórum com o link de uma sala no Meet, tá? E aí a gente faz a aula lá do G Suite, lá do via Meet do Google, tá? Mas aí eu mando o link, eu crio a reunião, mando se precisar, tá? Bom, será um combinado importante. A gente tem aqui, eu vou passar rapidíssimo, a inspeção prévia que caiu porque ninguém dava conta de fazer. Essa foi a desculpa, tá? Então não vou nem passar. Se vocês tiverem curiosidade de ver o que era, deem uma olhada nessa sequência de slides depois, tá? Eu tenho alguns, 2, 3 slides sobre a NR3, que trata do embargo ou interdição. Ela é de 78 também, foi atualizada em 2011. E trata disso aqui, ó, especificamente, óbvio, né, do embargo da interdição, medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize. Isso aqui, esse termo vocês verão muito ao longo se estudarem ou se permanecerem nessa área. Risco grave e iminente. Verão isso aqui demais. Tá? Então, considera-se como risco grave e iminente toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Né? Melhor não. Eu tenho aqui 2 gatos, e aí um gato e uma gata, e a gata é a Lelé. Né? A Lelé, ela grita com a gente, então chegou a hora da Lelé comer, pessoal. Vem a Lelé e vem o Lelé atrás. Eu acho que eles não curtem muito engenharia de segurança, não, porque eles somem quando eu vou falar Ficou mais isso aqui. ridículo eu passando Não apareceu, não apareceu. Então, assim, os lelés, eles são, assim, deixam a vida da gente mais feliz, mas atrapalha às vezes um pouco, né? Nesse momento estão os dois comendo aqui atrás. Na verdade, eu estou usando a bancada que eles usam, né? Então, tem um arranhador aqui, ó. Esse aqui é o lelé, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aí, ó. Esse aqui é o gato. Não, já fugiu. Fugiu, saiu da área, ficou com vergonha. Mas é só para dar uma incomodada, sabe? Só para chegar, dar uma miada e atrapalhar um pouco a vida, né, da gente. É assim, eu que estou no. Eu sou um intruso, isso mesmo, Zadão. Mas ele não é tímido, não. Ele saiu porque eu acho que tem mais movimento lá na sala. Então, isso aqui é uma parte da lavanderia que a gente adaptou aqui para o trabalho remoto, né? Então, eu criei um escritório aqui. Né? Então, aqui é onde eles dormem. Então, realmente, eu sou o intruso aqui na área, né? Mas, enfim. E tem uma cadela que tem problemas psicológicos e passa todo dia embaixo da cama. Mas ela nos ama também, ela só não sai. A gente fala para ela assim: Ellie, vamos passear? Ela corre da sala para baixo da cama, porque ela não quer passear. Cachorro que não gosta de andar de carro e não gosta de passear. Mas ela sofreu abusos, então, foi resgatada. Então, tem toda uma história aí que explica. Mas, voltando então ao embargo, à interdição e do risco grave e iminente, né? Tem aqui na NR3, eu peço que vocês leiam depois, eu não vou ler tudo, ó, é um slide, ainda que seja um slide só, mas é um dos combinados, tá? Então, deem uma olhada. E a gente vai falar de embargo, de interdição, quando que acontece, quando a gente for, lá nas aulas finais, quando a gente for calcular uma multa, né, fazer o cálculo de uma multa, a gente vai tratar disso também, tá? Então, a NR3, ela se fará presente novamente aqui. Quase indo para os finalmente, a atividade 2, né, a atividade dessa aula que compõe aquela atividade da Cato ali, aquela pesquisa, né,
da remuneração do engenheiro de segurança, tem essa segunda atividade também para vocês fazerem. Não se preocupem que ao longo das próximas semanas a gente não vai ter atividade dupla. Vai ser uma só, tá? Uma ou outra um pouquinho mais trabalhosa, mas assim, essa eu acho que é que tem mais volume, assim, tá? Que é um 2 em 1, tá? Então, assistam o vídeo, escolham uma palavra-chave, discuta a palavra-chave com o seu grupo e apresente para a turma, no fórum, né, as palavras-chave do grupo e um comentário breve sobre o que foi visto e discutido. Não vou antecipar o que tem no vídeo, mas basicamente é sobre a implantação... Vou antecipar. Basicamente é sobre a implantação da NR4 e fecha com o assunto da NR4, tá? Então, é um jeito da gente já ir fazendo essas costuras. No início da próxima aula, pessoal, a gente tem, então, a gente vai tratar de NR5 e NR7, tá? Que já é aqui, seguindo a sequência aqui, próxima aula. Tá? A gente vai tratar, o fórum já está aberto, tá? Acabei de abrir e mandar, vocês vão receber no e-mail de vocês. Então, semana 2, NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e NR7, Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A gente tem a NR6 aqui também, na semana 3, mas a NR6 a gente jogou aqui, deixa eu ver, não, a gente pega a NR6, ela tá, cadê? NR6 não, a aula 6, né? A aula 6 ela passou para a terceira semana, tá? Ou seja, eu consegui diluir um pouquinho, só não arrumei aqui na nossa programação, mas na semana que vem, então, veremos duas NRs, tá? NR5 e a NR7. Basicamente, e o foco maior é sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver, estou tentando me lembrar aqui, a gente encerra aqui a aula 2, e eu estou tentando me lembrar aqui se ficou alguma coisa desses combinados dessa primeira aula aqui que era importante dizer e eu não disse. Eu acho que não, pelo meu roteiro aqui está tudo dito. Tá? A dinâmica é mais ou menos essa, tá? Quer dizer, mais essa do que menos. A dinâmica é essa. Tá? A gente vai, espero que a gente consiga fazer um bom semestre, né? Assim, se cuidando, tomando as vacinas e usando máscara enquanto precisar. Já estou de saco cheio dessa bosta dessa máscara, mas é importante, é fundamental, é medida protetiva para a gente e para todos os outros, né? Uma espécie de EPI, né? Então, assim, essa é a dica. A atividade do dia, Bruno, tem que postar aqui, ó. Peraí. Vou compartilhar a tela. Nossa, estou enxergando super bem agora. Aqui, ó. Compartilhando a tela. Interessante que aí passa um pelado aqui e joga a roupa aqui, que aqui atrás eu tenho... Não, mas eu não vou mostrar, tá? Não se preocupe. Aqui, ó. No finalzinho, ó. Semana 1, cada semana, tá aqui, ó. Sobre o mercado, remuneração, engenheiro de segurança e sobre a NR4 e o risco na indústria da construção civil, tá? Vocês vão clicar aqui e já tá ali o fórum. Tem o que precisa fazer e já tem a minha postagem dizendo que o fórum tá aberto. Beleza? Enquanto estava tocando o videozinho ali, às 17h34 eu fiz essa publicação aqui. Beleza? Atividade do dia da semana, na verdade, né? Eu chamei de atividade do dia aqui, mas é uma atividade para vocês fazerem na semana, tá? Ao longo dela. E esse fórum fica aberto ao longo da semana. Eu fecho esse fórum antes de começar a aula que vem, tá? Por que que é importante? Porque eu vou começar a aula que vem abrindo o fórum e discutindo com vocês aquilo que vocês postaram ao longo da semana, tá? É um jeito da gente fazer atividade fora, né, e cumprir esses créditos aí, e eu dar um feedback também síncrono, né, para todos, né, ao mesmo tempo, tá? Então, o início da aula seguinte é sempre, fecha o fórum e trata do que foi postado no fórum, tá? Como eu falei, não tem certo ou errado, tem que fazer a postagem ali para a gente fazer as discussões e os alinhamentos. Beleza? Quero agradecer a todos. Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo, Bruno? Beleza? Joia. Então tá, pessoal, estamos nos aproximando dos 90 minutos aqui, que eu achei que ia chegar. Achei que ia chegar em 75, mas calculei meio mal. Mas está dentro aqui do
do planejado de qualquer forma, tá? Pessoal, sim, contem comigo, tá? Sim, é um prazer estar aqui. Como eu falei, a levada, né, a toada é essa, e eu espero que vocês se divirtam aí, tá? Beleza? Aqui comigo e aqui com esse conteúdo meio chatinho aí, né? Meio denso das NRs, mas a legislação é fundamental para a gente poder mitigar riscos e manter as pessoas vivas, tá? E manter a sanidade aí, a tranquilidade, beleza? Fechou? Obrigado pela presença de todos, então. Tenham uma boa semana, se cuidem. Para mim, sextou já, né? Amanhã eu só tenho 2 orientações. Valeu, pessoal. Até mais. Bom resto de semana aí para vocês. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau, Bárbara. Obrigado. Tchau, prof. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, Bianca.